Semana passada o governo bateu 3 trilhões de reais em arrecadação. Nós queremos fazer com que esse país se transforme num país justo. E ele começa a ser justo pela tributação. Mesmo assim, eles não parecem muito interessados em parar com os impostos, não. E eu fico muito triste porque ontem o Congresso Nacional poderia ter aprovado para que os ricos pagassem um pouco mais de imposto. 2025, sem dúvida, foi a maior arrecadação de todos os tempos do Brasil. E com isso fica uma dúvida no ar. Será que ainda dá para aumentar impostos no Brasil ou já bateu o limite? Atualmente, o Brasil possui uma carga tributária de cerca de 33% do PIB. Isso significa que 1/3 de todo o dinheiro produzido no país é revertido em arrecadação para o governo. Mas quando comparada com outros países da OCDE, por exemplo, a gente percebe que essa carga tributária nem é tão pesada assim. Nesse gráfico, a gente consegue ver que a carga tributária cobrada no Brasil é menor do que a média dos países da OCDE em cerca de 1 ponto percentual. E esses países que cobram mais tributos que o Brasil são países desenvolvidos, então a gente pode inferir que o Brasil cobra pouco imposto ainda, já que os países desenvolvidos cobram mais, a gente aqui deveria cobrar mais também. Eu já vi muita gente falando isso por aí, só que na verdade a gente tem que ter muito cuidado na hora de pensar dessa forma, porque o primeiro e mais óbvio ponto é que essa arrecadação nesses países funciona e é convertida em sistemas que funcionam no país, como educação, transporte, segurança, e isso não acontece aqui no Brasil. Mas vamos fingir que isso não existe. Ainda tem outra coisa que a gente precisa comentar sobre, e é que esses países arrecadam muito hoje, mas eles não arrecadavam isso quando eles estavam se desenvolvendo. A Alemanha, por exemplo, foi um país que entrou numa crise econômica logo depois da guerra, já que o país estava totalmente destruído, sem infraestrutura nenhuma para produzir. Só que pouco mais de 20 anos depois, a Alemanha já era consolidada como uma das maiores potências econômicas do mundo. Então, nesse sentido, é interessante a gente analisar o que aconteceu com a carga tributária da Alemanha para a gente entender como é que funciona um país em desenvolvimento. Em 2023, a Alemanha arrecadou 38,1% do PIB em impostos, ou seja, essa carga tributária é maior do que a carga tributária brasileira, em cerca de 5 pontos percentuais. Mas uma coisa importante de se notar é que durante a reconstrução da Alemanha no pós-guerra, quando ela se tornou, antes de se tornar, na verdade, uma potência econômica, a tributação era bem menor. Nessa tabela a gente pode perceber ali na última linha que a porcentagem de arrecadação com relação ao PIB foi crescendo ao longo dos anos na Alemanha. E por essa tabela a gente pode ver que só na década de 70 a Alemanha atingiu uma arrecadação proporcional ao PIB parecida com a do Brasil. O único detalhe diferente é que a Alemanha já era uma potência mundial nessa época. E isso que eu tô falando não foi só na Alemanha. Esse gráfico do Our World in Data mostra que os países desenvolvidos atualmente passaram a arrecadar mais, principalmente no pós-guerra, quando as suas economias já estavam desenvolvidas e maturadas. Então, tentar imitar os países desenvolvidos na cobrança de impostos que eles têm atualmente é como se eu te falasse o seguinte: copia a rotina daquele milionário lá que vai jogar tênis às 3 da tarde numa segunda-feira, ele faz yoga e meditação que você vai ficar bilionário que nem ele. Só que todo mundo sabe que ele não ficou milionário assim. Hoje ele faz isso porque tem condição, o estilo de vida dele permite. Agora, ele não fez isso para se tornar milionário. Então, assim como na sua vida, tentar copiar a rotina de um milionário hoje não vai funcionar, no Brasil não vai funcionar a gente tentar copiar exatamente o que os países desenvolvidos estão fazendo hoje. A gente tem que copiar o que eles fizeram para se tornar desenvolvidos, porque a gente está numa outra fase. Outra coisa que vale destacar é a composição da tributação desses países. Só para contextualizar você, a tributação aqui no Brasil já é chamada de uma tributação regressiva. E esse nome vem porque os impostos que são cobrados majoritariamente no país são impostos indiretos. Esses são os impostos cobrados sobre o consumo e não sobre a renda. Então todos aqueles produtos que você compra no mercado, eles têm impostos, por mais que não pareça no preço, eles têm. E aqui no Brasil esse tipo de tributação é muito maior do que a tributação direta sobre a renda das pessoas. E naquela tabela, no caso da Alemanha, a gente já consegue perceber essa diferença bem nítida. A tributação na renda passou de 19,2% para 28,9% em 1979. Ao mesmo tempo, houve uma diminuição da tributação do consumo de 19,8% para 16,1%. E por fim, um ponto muito importante de se destacar é a diminuição dos impostos sobre os lucros empresariais de 9,8% para 6% em 1979. E por que eu quis destacar esse ponto aqui? Porque o discurso no Brasil é exatamente o contrário. Aqui o discurso é de que tem que tributar as empresas, tem que taxar, tem que colocar mais impostos e mais impostos para impedir cada vez mais a produção. Só que isso não funciona por dois motivos. Primeiro é
que enquanto os impostos aumentam no país e as empresas ainda são viáveis aqui, ou seja, dá para manter a produção e a operação no Brasil, mas os impostos estão aumentando cada vez mais, o que as empresas fazem é simplesmente repassar esse custo por causa desses aumentos de impostos para o consumidor final. Então quem acaba pagando esses impostos mais altos são a população geral, são as pessoas que consomem dessas empresas. E isso atrasa o desenvolvimento econômico do país. E o segundo ponto é que quando os impostos se tornam insustentáveis, essas empresas simplesmente tiram as suas operações do país. Falam, bom, não vale a pena deixar a minha fábrica aqui, eu vou tirar ela e colocar em outro lugar. E quando isso acontece, aumenta o desemprego, e quando aumenta o desemprego, a renda média da população diminui. Mais uma vez, atrasando o desenvolvimento econômico do país. E isso faz a gente entrar em outro ponto muito importante, que é a curva de Laffer. A curva de Laffer é um princípio que explica que não adianta, a partir de um certo ponto, você aumentar a tributação, porque você vai diminuir a arrecadação. Parece um pouco contraditório, mas eu vou te explicar aqui por que isso acontece. Esse é um gráfico ilustrativo da curva de Laffer. Quando os impostos são de 0%, a arrecadação do governo também é zero, já que, bom, não tem nenhum imposto para cobrar e retirar esse dinheiro da população. Mas uma coisa interessante de perceber é que quando os impostos são de 100%, mais uma vez a arrecadação do governo também é zero. O que acontece nesse caso é que não faz sentido alguém virar e falar, eu vou trabalhar já que todo o meu dinheiro vai para o governo. Se todo o meu dinheiro, se todo o seu dinheiro que você trabalha, que eu trabalho, for para o governo, não faz sentido a gente trabalhar. Então a gente vai simplesmente parar de produzir. E quando nós pararmos de produzir, ou o Brasil inteiro parar de produzir, não vai ter de quem tirar imposto. Então a arrecadação também é zero. Só que nessa curva de Laffer existe um ponto ótimo de equilíbrio, que é o ponto de arrecadação máximo. Ou seja, a partir dali, se você aumenta os impostos, você diminui a arrecadação, e se você diminui os impostos, você diminui a arrecadação também. Aquele ponto é o máximo que uma sociedade pode chegar. Vale ressaltar que não existe um consenso de um ponto ótimo para todas as sociedades no mundo. Cada sociedade tem a sua peculiaridade e esse ponto ótimo pode variar. Isso acontece porque ele depende de alguns outros fatores além dos fatores simplesmente de arrecadação. Por exemplo, a confiança da população de que os impostos que são arrecadados serão revertidos em benefícios para a sociedade, em sistema de saúde, de educação, sistema de segurança eficientes para a população. A estabilidade política no país também influencia. E por fim, a maturidade e o desenvolvimento econômico do país. Então, alguns países como a Alemanha, por exemplo, tendem a ter um ponto ótimo maior do que o do Brasil, já que lá os impostos são convertidos em sistemas que funcionam para a população, a política é mais estável do que aqui no Brasil, e o desenvolvimento e a maturidade econômica é bem maior do que a do Brasil. As empresas de lá são muito mais consolidadas, então é possível você tributar mais do que aqui. E agora eu sei que você deve estar perguntando, a gente já passou desse ponto ótimo ou esse ponto ótimo ainda tá para vir? E para isso eu preciso que você imagine o seguinte, pensa no Brasil como se fosse uma pessoa. Quando uma pessoa tem um estilo de vida ruim, pouco saudável, não se exercita, só come porcaria, fuma, bebe o tempo inteiro, o corpo dessa pessoa começa a dar sinais de que algo não está indo bem. E no Brasil é exatamente igual. Quando você começa a aumentar impostos demais, alguns sinais começam a aparecer na economia. Um desses sinais é o crescimento da informalidade no país. Quando os impostos crescem demais, as pessoas buscam alternativas para ganhar mais dinheiro sem ter que reverter esse dinheiro para o Estado. Alguns exemplos de trabalhos informais são diaristas que fazem trabalho e faxina na casa de outras pessoas, por exemplo, e vendedores ambulantes. E hoje no Brasil, quase 40% da força de trabalho está na informalidade. Outro sintoma que existe é a fuga de capital e de investimentos do país. Isso foi o que eu falei, à medida que você vai aumentando os impostos, os investidores e os empresários começam a pensar se vale realmente a pena ter operação naquele país ou deixar o dinheiro alocado naquele país. E a partir de um ponto que as pessoas pensem que não vale a pena, eles começam a retirar as operações e o dinheiro do Brasil. E começam, por exemplo, a levar as empresas para países vizinhos, como o Paraguai, que tem impostos mais baixos, ou eles pegam o dinheiro deles e colocam em paraísos fiscais que tem 0% de imposto, ou imposto muito baixo. E esse movimento também é perceptível aqui no Brasil. Mas agora você pode estar se perguntando o seguinte, se a curva de Laffer ela atinge um ponto ótimo onde não existe como aumentar a arrecadação, e você, Luca, falou para mim que a arrecadação no começo do vídeo está cada vez mais aumentando, então isso é uma prova que ainda não atingimos o ponto máximo da curva de Laffer, então dá para aumentar mais impostos. E se você pensou nisso, parabéns, você teve um raciocínio bem inteligente. Só que existe um pequeno problema nesse tipo de pensamento. O aumento excessivo dos impostos tem sim um efeito na fuga de capital e acaba aumentando a fuga de capital e reduz os investimentos do país. Mas isso não acontece do dia para a noite. Imagina você, tem uma empresa, colocou dinheiro no país, fez uma fábrica, construiu a fábrica, pegou fornecedores, fez toda a sua operação rodar por anos. E agora os impostos começam a aumentar de forma excessiva. Como você se dedicou
muito para colocar aquela operação em andamento aqui no país, a sua primeira alternativa não vai ser simplesmente, não, vou parar tudo agora, foda-se. O que você vai fazer é tentar buscar alternativas que reduzam o risco que você tem para tentar manter a operação, já que você se dedicou muito para isso. E só em último caso que você vai desistir do país e pegar toda a sua operação e levar para outro lugar. Então o que existe é como se fosse um nível de tolerância. As empresas podem estar incomodadas com o aumento dos impostos, mas elas ainda preferem manter a operação porque elas não sabem se é só uma fase, se às vezes o próximo governo vai mudar isso, se vai diminuir os impostos, ou se em algum momento esses impostos vão parar de subir e ainda vai valer a pena ter a operação aqui no Brasil. E foi o que eu falei, esse entendimento das empresas de que não vale mais a pena ter a operação aqui no Brasil não acontece do dia para a noite, isso pode levar anos para acontecer. Ainda mais se a gente estiver falando de forma generalizada, né, de várias empresas ao mesmo tempo querendo tirar a operação do país. Então, por mais que a arrecadação ainda esteja subindo, não indica que isso se manterá ao longo prazo. O ponto máximo de arrecadação é aquele ponto em que você consegue arrecadar aquilo por um longo período de tempo e não aumentar os impostos e arrecadar nesse ano, sendo que no próximo ano todo mundo vai sair. Ou seja, é um ponto que tem que ser sustentável a longo prazo e não sustentável por 1 ou 2 anos.